Boa noite a todos. Hoje é o nosso segundo encontro, né, dessa mostra de ficção científica. E nós vamos, o título de hoje é Ameaça que Veio do Espaço, mas antes de entrar no título específico, eu vou falar algumas coisas a respeito da mostra em geral, da questão da ficção científica, né, também em geral, antes de entrar no filme. Né, a ideia dessas mostras e do cineclube, né, que a gente tenta implementar aqui, é que sempre que possível, antes da exibição do filme, a gente faça uma introdução aqui, mostrando alguns detalhes que são interessantes, né, para serem vistos durante a exibição. E depois, depois da exibição do filme, a gente abre um espaço para discussão, para perguntas, né, para um bate-papo. Na semana passada, né, nós já havíamos iniciado com a fuga do século XXIII, e hoje o filme Ameaça que Veio do Espaço, que é um pouco mais curto. Então, ainda bem que esses atropelos técnicos que às vezes a gente tem que enfrentar, né, para fazer as coisas funcionarem, acho que não vai atrapalhar muito, né, porque o filme só tem 80 minutos. Num primeiro momento, eu gostaria de falar, antes de entrar no filme, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da ficção científica, né, por que fazer uma mostra de ficção científica, ou por que estudar ficção científica. E eu já fiz essa apresentação no último encontro, mas provavelmente nós vamos ter pessoas diferentes em todos os encontros. Eu vou tentar, sempre que possível, refazer esse percurso inicial, talvez cada vez encurtando um pouco mais. Então, em relação à importância da ficção científica, eu vou tentar caminhar por três caminhos distintos, né? Num primeiro, uma questão, né, que de certa forma está relacionada com a sociedade de consumo e o padrão industrial de produção de cinema e de cultura de forma geral. Quer dizer, a ficção científica está dentro de um gênero, né, do gênero ficção científica. A existência do gênero é algo relevante, porque o gênero, embora seja algo que todo mundo tem uma ideia mais ou menos do que se trata, quer dizer, é algo extremamente difícil de você definir e de você limitar. Quer dizer, você consegue definir se um filme é uma comédia romântica, ou é um musical, ou ficção científica, ou western, ou terror, suspense, mas alguns filmes essa fronteira é menos nítida, existe uma fluidez que é própria da arte. Quer dizer, a arte, é difícil você encaixar o objeto artístico dentro de caixinhas, né? E a gente costuma fazer isso para tentar facilitar um pouco o entendimento. Então, o gênero de ficção científica, ele é, né, de certa forma, ele é importante ou é interessante pelo próprio fato de ser um gênero, porque o gênero nasce de um casamento entre as necessidades do público e uma facilitação na produção. Né? Então, quando você vai produzir um determinado tipo de filme, você sabe que já existe uma demanda para esse produto. Quer dizer, você já sabe que algumas pessoas anseiam o surgimento de filmes que seguem determinadas regras, determinados parâmetros. Né? Então, os filmes de gênero entram mais ou menos nisso, quer dizer, dessa demanda, e aí a gente pode perguntar por que a demanda por filmes de ficção científica? Que aí talvez as minhas duas outras linhas, né, de pensamento talvez ajudem a trabalhar um pouco isso. Então, se existe como gênero, é sinal que existe uma demanda, existe um interesse, existe uma vontade de consumir, e certamente tem a ver com alguma inquietação ou alguma necessidade de uma parcela significativa, né, dos consumidores de produtos audiovisuais em consumir esse tipo de filme.
Numa outra linha, a gente pode, pensando, né, qual é, né, seria o arquétipo básico do que é ficção científica, e aí a gente um dia podia até fazer uma discussão sobre a própria definição do que é a ficção científica. Eu vou hoje apresentar uma definição extremamente particular do que é ficção científica, que está baseada num arquétipo que eu acho que, né, que certamente é comum ao entendimento, né, acho que talvez de vários autores, né, que é né, a figura do Prometeus, né, do titã que rouba o fogo dos deuses, quer dizer, que é o embrião do livro Frankenstein da Mary Shelley, né, que o subtítulo do Frankenstein é um Prometeu moderno, né? Então a ideia do Prometeu, de alguém que rouba o fogo, o conhecimento de deuses, das entidades superiores e entrega aos homens, de certa forma, para mim, tem muito a ver com a questão da ficção científica. Então, existe esse lado mercadológico da ficção científica, existe esse grande arquétipo clássico que, de certa forma, embasa uma produção, né, vários filmes de ficção científica, a gente pode fazer essa ligação com a ideia do Prometeu, e aí acho que entro na minha definição, quer dizer, do que é ficção científica. Não é algo né, que esteja fechado, eu acho que é algo que, né, mas pelo menos para mim faz algum sentido, e eu tento pensar nos filmes mais ou menos por essa linha. Para mim a ficção científica é um vasto conjunto da produção cultural, no específico de hoje audiovisual, que lida com questões que envolvem a fronteira do conhecimento humano, né? Sempre pela ótica ou pela intermediação de uma noção de ciência que às vezes nem é ciência propriamente dito, né, no sentido mais estrito da palavra, mas tem a ver com essa impressão, né, do que seria ciência. Por que fronteira? Quer dizer, no fundo, a ideia que eu acho que os filmes de ficção científica, de certa forma, trabalham, é que a humanidade está, de repente, ela é colocada diante da necessidade de resolver as grandes questões universais que são apresentados a ela, o que ela mesma cria. Não existe mais uma figura superior, não existem mais deuses que podem solucionar essas questões. Então, o homem, a humanidade, ao buscar o conhecimento, ela expande as suas fronteiras, e ao expandir essas fronteiras, ela tem que lidar com novas situações ou novos desafios que, de certa forma, vão nortear os diversos subgêneros da ficção científica. No caso específico da nossa mostra, quer dizer, nós temos 6 filmes aqui sendo, né, apresentados. Em 2 deles, né, no caso do Vampiros de Almas e no Planeta Proibido, a fronteira se expande além da Terra. É o homem procurando novos planetas e se deparando com as implicações, né, de conhecer novos mistérios, né, de colocar em dúvida, o questionamento, o seu poder de compreensão né, frente a essa expansão da sua fronteira ligada à Terra. Outros 2 filmes, né, dessa mostra lidam com o contrário. A nossa fronteira sendo invadida. Né? Hoje, né, através, né, de uma invasão alienígena que se coloca no meio de uma cidadezinha lá no meio do deserto, ou então no caso do Eles Vivem,
em que você descobre que a invasão já foi feita há muito tempo. Na realidade, a Terra já está invadida e, de certa forma, vários dos problemas que nós lidamos têm a ver com essa invasão. Então, aí a nossa fronteira sendo invadida. No primeiro filme da mostra, de certa forma, né, nós tínhamos um casal que vivia numa cidade utópica, né, e eles procuravam a verdade, e para conseguir descobrir essa verdade, eles tinham que romper a fronteira da cidade, ir para fora da cidade. Quer dizer, a ideia de você expandir o conhecimento. E no último filme, né, que agora me deu branco, deixa eu ver se eu acho aqui, Os Malditos, é isso? Os Malditos é o quarto filme. Isso. No caso dos Malditos, o processo é um pouco inverso, né, do filme A Fuga do Século XXIII, em que um grupo de pessoas tem que invadir um lugar fechado para descobrir o que está acontecendo ali dentro. Então, de certa forma, né, esse conceito, que eu não sei se, né, se consegue abranger todas as possibilidades, mas pelo menos eu acho que funciona no caso desses filmes aqui, e né, talvez mais para frente a gente até consiga fazer uma discussão, né, sobre o que é, né, ficção científica. Então, o filme de hoje, né, é um filme de 53, em preto e branco, de 80 minutos, que ameaça que veio do espaço. É um filme dirigido pelo Jack Arnold e produzido pela Universal. Dentro dos grandes estúdios americanos, a Universal era um estúdio que se dedicava à produção de gêneros, principalmente de terror e ficção científica. Quer dizer, dentro da Universal, que saíram filmes como Frankenstein, Drácula, Lobisomem. Então, a Universal tinha essa característica de investir em filmes de orçamento reduzido. Era diferente, por exemplo, da Metro-Goldwyn-Mayer, que tinha um padrão bem mais elevado. Quer dizer, lógico, a Metro-Goldwyn-Mayer também produzia filmes mais baratos, mas os grandes filmes, os grandes musicais, ou os grandes épicos da época eram produzidos por outros estúdios. Quer dizer, a Universal tinha uma produção mais dedicada a esses nichos, no caso, a ficção científica ou filme de terror. A sinopse, né, da história, então, vai contar a história, né, de um casal, e nós temos aqui a figura de um astrônomo amador, né, o John Putnam, interpretado pelo Richard Carson, que, né, numa noite, junto com a namorada ou noiva, a Ellen, testemunha a queda de um meteoro. E eles são os primeiros a chegar no local, e esse astrônomo amador desce até o fundo da cratera e ele vê uma nave espacial. Só que só ele vê, porque logo depois tem uma avalanche, tudo fica fechado, quer dizer, ninguém mais tem acesso, né, a nave fica soterrada, só ele viu. E, num primeiro momento, ele tenta convencer todos que existe uma nave, né, no fundo daquela cratera. Então, tem o xerife que ele vai tentar convencer, né, para tomar alguma atitude, no decorrer do filme, ele vai, né, nota-se que aparecem duplicatas alienígenas. Então, é uma típica história, nesse primeiro momento, que nós já vimos, para quem tem um hábito de consumir ficção científica, nós já vimos retratadas em inúmeros filmes. Mas esse filme em particular tem algo interessante, né? Algumas características do filme, né? É um filme B, double feature. O que eram esses filmes Bs? Pague um, assista dois. Né? Eram filmes que eram destinados, né, ao grande público, e eram feitos em sessão dupla. Você, né, fazia dobradinha dois filmes, você pagava por um e conseguia assistir dois.
Então, boa parte desses filmes de ficção científica que depois se tornaram clássicos, ou os filmes do cinema noir, os filmes de terror, estavam embutidos nessa característica, né, de serem filmes para sessões mais baratas. E que depois vão adquirindo uma certa reputação. Algo que era muito incomum na época, mas esse filme faz, que ele não tem créditos no início do filme. Parece uma coisa bobinha, mas é algo bem incomum da gente perceber nos filmes da década de 50. Os créditos do filme aparecem no final. E é um filme 3D. Não é o primeiro filme 3D feito, mas é o primeiro filme 3D da Universal. Tem um efeito bolha visual que nós vamos ver depois. Lógico que é um filme que trata da questão da invasão alienígena. Tem, né, uma Screaming Leading Lady, quer dizer, uma protagonista que aí, na década de 50, os personagens femininos estavam ou para ser raptados pelo monstro e gritar o tempo todo. Aqui o filme não vai sair disso também, quer dizer, né, a década de 50 marca essa transição da forma de representação da mulher no cinema, mas normalmente esses filmes, raramente a gente consegue ver algo um pouco além disto. Talvez no filme da semana que vem, no Planeta Proibido, a gente até, que é meio contemporâneo desse, a gente talvez possa ver algo ligeiramente diferente. E tem outra característica muito típica, que é a música do Theremin. Vocês vão ver quando o filme iniciar, a música que toca inicial é essa típica música de Theremin. Contexto histórico. Em 1953, na década de 50, nós temos então a Guerra Fria, que depois do final da Segunda Guerra, aparentemente, né, o mundo deveria estar aliviado, né, com o final daquela carnificina, mas surge a questão, né, da intensificação da luta entre o capitalismo e o comunismo, entre os Estados Unidos e a União Soviética, e nos Estados Unidos começa a surgir a paranoia comunista. Você vai ter a criação de um comitê pelo senador McCarthy, que vai iniciar uma perseguição aos artistas ligados ao cinema, ou às artes em geral, que eram considerados comunistas ou socialistas. Isso vai desencadear uma série de expurgos dentro do cinema que são extremamente impressionantes, pelo fato de que carreiras promissoras, quer dizer, grandes realizadores, grandes roteiristas, grandes atores, pelo fato, de repente, de serem acusados de serem comunistas, não é que eles não eram presos, mas o governo pressionava os estúdios e os estúdios não davam mais emprego para eles. Então, essas pessoas, né, de uma hora para outra, não conseguiam mais arrumar emprego. Né? E aí, quer dizer, eles eram convocados para uma sessão no Senado, e se eles não dedurassem outros colegas que também teriam simpatias comunistas, eles sofriam essa perseguição e poderiam até ser presos. Um filme recente do ano passado, chamado Trumbull, é um filme que fala de um roteirista extremamente importante, né, que foi roteirista do Spartacus, do Stanley Kubrick, mostra, ele já havia ganho um Oscar de roteiro, enquanto ele, e aí ele não podia, pelo fato de ele ter sido acusado, ele era, né, socialista, comunista, ele não conseguiu mais emprego, e ele começou a usar testas de ferro. Por exemplo, ele dava o roteiro dele para um outro sujeito que afirmava que aquele roteiro, né, era dele, assinava com outro nome, o cara recebia o dinheiro e depois passava para ele. E ele chegou até a ganhar um Oscar com um pseudônimo, né, de melhor roteiro. Isso foi um período né, em que essa paranoia né, com o comunismo vai acabar influenciando muito desses filmes. Né?
que é a questão da ameaça nuclear também. Existe uma paranoia com medo de que, de repente, se inicia um grande conflito nuclear com consequências inesperadas, né, e terríveis para todo mundo. Também surge a televisão, que começa a apresentar uma concorrência muito forte com o cinema. Então nós vamos ver que esse filme lida com alguns desses elementos aqui. Eu coloquei alguns filmes que fizeram sucesso no ano de 53, não tem nada a ver com ficção científica, para a gente ter uma ideia. A Um Passo da Eternidade, do Fred Zinnemann, que é um filme famoso, que tem uma cena que é copiada, Um Beijo na Praia, da Deborah Kerr, Um Beijo Apaixonado. É um filme que fala sobre Pearl Harbor. Então, a guerra que tinha acabado já em 45, quer dizer, já tem 10 anos, a guerra ainda despertava filmes, quer dizer, é um filme que fez muito sucesso. A Princesa e o Plebeu, que é uma comédia, né, com Gregory Peck, que fala de uma princesa que quer ter um dia de plebeia, né, e começa a passear incógnita no meio de Roma, até que se acaba se apaixonando por um repórter. E tem um Manto Sagrado, que aqui eu errei o nome do diretor, preciso corrigir, que foi o primeiro filme CinemaScope. O CinemaScope é um tipo de exibição que a tela era extremamente larga, bem retangular, ao contrário da televisão na época, que era uma proporção, era quase um quadrado. E tudo isso tem a ver um pouco com a ameaça da televisão, porque a televisão começa a roubar parte do público. E aí, qual é a reação da indústria cinematográfica? Vamos apresentar um espetáculo que você não pode assistir na televisão. Então, tela larga, o CinemaScope, né? Em vez de você ter um filme que forma esse quadradinho aqui, nós vamos ter um filme que tem mais ou menos, né, essa estrutura. Então, a televisão não vai conseguir mostrar tudo isso. Quer dizer, o espetáculo visual né, é maior numa tela grande. Som de alta fidelidade. As primeiras televisões, lógico, só tinha um canal, da mono. Então você tem o tal hi-fi, né, o som de alta fidelidade. Experiências em 3D, que é o caso específico desse filme. E também existiam experiências interativas e até olfativas. De repente, em alguns filmes, você recebia uma cartela que no meio do filme falava para você, olha, risque aqui a cartela, e você cheirava um determinado, algum cheiro que estava associado à imagem. Dentro dessa paranoia comunista, nós vamos ver a ideia da invasão alienígena, como uma metáfora, né, dessa paranoia comunista. Normalmente você tem um herói que tenta alertar a todos, né, da sua comunidade, e é ignorado. Então nós temos defesas frágeis, né, e um descuido. Os americanos não estão prestando atenção no risco que eles correm. É evidente que, se você trocar alienígena por comunista, é a mesma coisa. É essa a ideia. Essa ideia de que eles estão se infiltrando no meio de nós. E normalmente nesses filmes, os alienígenas assumem a forma dos humanos. Então não se pode contar mais com seus vizinhos. Você não sabe se o seu vizinho foi convertido ou não. E depois, até as pessoas próximas, as pessoas que você ama e confia, também você começa a colocar em dúvida. O grande filme, né, que representa, né, esse gênero é o Invasores de Corpos, Invasion of Body Snatchers, de 55, do Don Siegel, que é o famoso filme das vagens, que vagens caem do espaço e durante o sono tomam o corpo das pessoas, né? Então, e esse Invasores de Corpos, né, tem uma associação muito importante de cinema, a American Film Institute, que tem a lista dos 10 maiores filmes de ficção científica de todos os tempos.
Os Invasores de Corpos está em nono. Né? O primeiro é o 2001. Então é um filme que fala dessa paranoia comunista. Mas aqui, nós vamos ter uma perspectiva um pouco diferente disso. O roteiro, né, é do Harry Essex, mas também é baseado numa história do Ray Bradbury, que é um grande escritor de ficção científica. E ele vai apresentar uma visão diferente do alienígena, dessa invasão alienígena. Não é um alienígena nem mau, nem bom. Aliás, indiferente. Mas, num primeiro momento, o herói não sabe disso. Quer dizer, ele se comporta como o herói típico dos filmes de alienígenas invasores. Né? E esse alienígena indiferente, quer dizer, que não tem esse binarismo entre ser bom ou mal, vai influenciar o contato imediato do filme de Spielberg, né, que se relaciona diretamente com o que é trabalhado nesse filme. Esse é o Ray Bradbury, que escreveu Fahrenheit 451, que virou um filme, né, através do Truffaut. Ele também é baseado numa série das Crônicas Marcianas. Um dos episódios das Crônicas Marcianas foi dirigido pelo Michael Anderson, que foi o cineasta, né, do filme anterior, né, A Fuga do Século 23, e também Uma Sombra Passou por Aqui, né, que é esse filme com o Rod Steiger. Então são alguns dos trabalhos do Ray Bradbury. Em relação aos alienígenas, né, o departamento de maquiagem criou 2 alienígenas, né, era muito comum isso, e eles escolheram um deles para o filme que nós vamos assistir aqui, né, e o rejeitado foi um outro filme produzido 2 anos depois, que é essa figura aqui, que também tem uma relação com Spielberg, porque cenas desse filme, né, Guerra entre Planetas, aparecem no ET, né, do Spielberg. Não sei se vocês lembram, vocês viram o ET, vocês lembram. No momento que o ET começa a assistir televisão e se embebedar, ele assiste um filme que um avião é raptado por um disco voador. Né? Tem a ver com esse Island Earth, né, o Guerra entre Planetas, que por sua vez tem também uma relação com o Jack Arnold, que é o diretor desse filme. Então, o Jack Arnold tem uma carreira ligada a vários filmes de ficção científica, né, o Monstro da Lagoa Negra, né, que tem uma curiosidade, que tem uma parceria com o mesmo roteirista, assim como o mesmo ator, né, desse filme que nós vamos ver, e ele é referenciado, ele é citado no Pecado Mal ao Lado do Billy Wilder, né, o Monstro da Lagoa Negra, a famosa cena que as saias da Marilyn Monroe sobe, eles estão passeando depois de ter assistido o filme O Monstro da Lagoa Negra. Talvez o filme mais interessante do Jack Arnold é O Incrível Homem que Encolheu, que é um filme de ficção científica, mas as discussões que ele se põe, né, que ele trabalha, graças ao roteiro do Richard Matheson, que é o filme Eu Sou a Lenda, baseado, né, no livro do Richard Matheson, embora não tenha nada a ver com o livro, né, o livro é muito mais interessante. Então o Richard Matheson é um sujeito que escreveu muito para séries da TV, né, Além da Imaginação. Então essa história é muito interessante, porque chega um determinado momento em que essa figura do homem que vai encolhendo, vai sumindo, e de repente ele começa a ter uma ligação com o universo de uma maneira muito mais abrangente. E um dos últimos grandes filmes interessantes dele, embora seja menos ficção científica, é uma comédia, é O Rato que Ruge, que parte de uma premissa muito interessante.
o país mais pobre e mais pobre não, mas o país mais fraco do mundo em termos de poder bélico, estavam vivendo uma crise econômica, e como ele sabe que todos os países que perderam para os Estados Unidos foram reconstruídos eles resolvem declarar guerra aos Estados Unidos, colocam o sujeito mais incompetente como chefe, né, do exército deles, que é o Peter Sellers, e eles têm só arco e flecha. Só que eles dão muita sorte e roubam a bomba mais famosa, mais devastadora do arsenal americano, num lance de sorte. De repente eles vencem a guerra dos Estados Unidos, e eles não queriam isso. E aí eles não sabem o que fazer, né? Então, acho que são filmes interessantes, né, da figura do Jack Arnold. Então, o filme tem uma abertura, onde vai ficar claro a questão do 3D. Né? Se vocês prestarem atenção, a nave espacial, que é uma bola, né, toda, né, com gases hexagonais, a gente consegue perceber, que tem um cabo. Né? Então, os efeitos, é um filme B, né, os efeitos são limitados, né, mas eu acho que ele tem outras qualidades em relação, né, a isso. Se eu conseguir passar depois, o filme também é citado, mas em vários filmes de ficção científica, no musical, na comédia musical Rock Horror Picture Show, quando eles falam dos filmes, né, tem uma canção inicial, se chama Science Fiction Double Feature, e eles fazem, né, a canção, né, que inicia o filme de abertura. Inicialmente a ideia era apresentar vários clipes desses filmes, mas aí eles acabaram optando por não fazer isso, e o que a gente vê no filme são bocas, né, só bocas, né, cantando a música do filme, que é uma homenagem, né, a um fotógrafo, artista plástico famoso chamado Man Ray. Mas na internet a gente acha, que é isso que eu separei, vários clipes de pessoas que pegaram essa música e fizeram né, e fizeram essa versão com os filmes citados pela música. Então, eu acho bem interessante que vai fazer um grande apanhado da produção da década de 50, um pouco da de 60, dos filmes de ficção científica. Então, eu devo passar, talvez eu passe depois, né, pelo adiantado da hora, quando terminar o filme eu passo, né, que seria isso daqui, só que aqui não passou, ele deveria estar entrando, mas está um pouco próximo. Bom, paradigma de Sid Field. Quem é Sid Field? Sid Field é um roteirista, é um teacher, um professor de roteiro, tem vários livros sobre o assunto, que ele apresenta uma teoria, um paradigma, que está baseado na análise de vários roteiros americanos, né, vários roteiros narrativos americanos, que tem mais ou menos uma estrutura semelhante a essa. O filme anterior que nós vimos, que tinha uns 120 minutos, né, o filme, A Fuga do Século XXIII, encaixa perfeitamente. Aqui, nesse filme, que eu digo encaixa, os tempos encaixam perfeitamente. Né? O filme anterior tinha 120 minutos, quando dá 60 minutos, tem o que ele chama de, né, ponto central, midpoint. Quando tem, né, então cada um desses pontos corresponde, né, quando dá 30 minutos, você tem o final do ato 1. O que é o ato 1? É a apresentação da história. O que é o ato 2? É o desenvolvimento da história. E o ato 3 é a resolução da história. Parece uma grande sacada, e mas de certa forma isso vem de algo muito mais antigo, que se pegar a poética de Aristóteles, a poética de Aristóteles também fala que as obras também se dividem em 3 partes, e ele dá o exemplo. Né? Só que o Sid Field fez, né, essa análise em vários filmes, e a gente nota que essa estrutura, às vezes, está bem identificada aqui. Então, no filme, o tempo não vai bater certinho, tá? Porque isso não é matemático, mas mais ou menos funciona assim, quer dizer, a história está dividida, você tem 3 atos e ocorrem 3 dias. O primeiro dia corresponde ao ato 1, que é a apresentação. O que é dado na apresentação?
Eu vou contar um pouco da história do filme, né? Peço desculpas, mas eu acho que a graça do filme não está... Vocês não vão ficar surpresos em nenhum momento, né? A ideia aqui é a gente poder aproveitar melhor, né? E não ser surpreendido. Se tivesse alguma reviravolta muito grande, eu não iria revelar para vocês, mas... Então aqui eu vou adiantar algumas coisas que, né, vocês vão ver que não tem nada muito enigmático, né, nesse processo. Então, eu acho que é mais interessante a gente perceber essa estrutura. Então, no primeiro dia você tem o ato 1, em que só ele sabe o que está nos escombros daquela cratera. Né? E ele tem que convencer, e ele acha que é algo perigoso, né? Ele não sabe, né, qual é a intenção desses alienígenas, né? E ele tem que tentar, né, a briga dele conseguir convencer os outros e ser ridicularizado por todos. Depois da apresentação, você tem o primeiro ponto de virada. Começa o segundo dia. Né? No segundo dia ele volta, né, e aí, né, a história vai sendo desenvolvida, né? E ele vai ter que começar a investigar, né? Tentar provar, né, que aqui, né, para o resto da comunidade, que existe algo ali, mesmo para a namorada dele que não acredita muito. Existe um gancho, mais ou menos em 30 minutos, né, que o gancho é sempre uma pergunta, quer dizer, você fica sempre, é um questionamento. Ele vai encontrar dois, na verdade não são eletricistas, são pessoas que trabalham com telefonia, né, cabos de telefone. E essas pessoas de repente desaparecem, aparentemente atacadas pelos alienígenas. Então o primeiro gancho é o que aconteceu, né, com esses eletricistas. Né? Aos 40 minutos nós temos o ponto central, né, que a história muda drasticamente. Ele consegue interagir com os alienígenas. E ele muda de opinião. Num primeiro momento, ele tenta fazer com que todos se convençam que existe um grande perigo naquela cratera. Ao conversar com os alienígenas, ele já começa a rever essa ideia inicial, pensando que talvez eles realmente não vão trazer nenhum perigo para aquela comunidade. Aos 50 minutos, mais ou menos, nós temos o segundo gancho. A namorada dele desaparece, ela também é raptada pelos alienígenas. E aí a questão é, qual é o destino? Será que ele estava certo no início, os alienígenas são potencialmente perigosos? Né? E por fim, o ponto de virada 2, em que ele tem que lidar com o xerife para convencer o xerife, que trata a figura da mocinha como a própria filha, a não... Agora o xerife está acreditando que existem alienígenas, a não invadir, né, o local onde os alienígenas estão. E a última parte, que é, né, a resolução, ele tem que enfrentar os alienígenas e impedir que a comunidade ataque os alienígenas para conseguir salvar as pessoas que foram raptadas. Então, se vocês prestarem atenção, né, isso, né, acaba, né, se refletindo no filme. Esse é o efeito bolha, né? É a visão subjetiva do alienígena, né, o point of view, né, do alienígena. E eles, segundo o Coase, eles fizeram de uma maneira extremamente criativa, quer dizer, eles criavam uma bolha, tinha uma bolha de sabão na frente da câmera. Só que essa bolha durava muito pouco, quer dizer, eles usaram uma meleca viscosa. Então, os planos que têm essa visão são curtos, porque eles não podiam fazer planos muito longos com esse efeito de bolha. E é o fim. Aqui eu coloquei uma lista de outros filmes da década de 50 que são interessantes, né? Alguns outros do Jack Arnold, né, que estão aqui, e chamando a atenção para esse de 56, que é o Planeta Proibido, que é o que nós vamos ver na próxima semana, que é um filme de ficção científica baseado na Tempestade do Shakespeare. É isso. Desculpe a demora.
E agora nós vamos começar, né, o filme propriamente dito. E depois, dando tempo, eu passo, né, logo depois, o clipezinho do... Pera que eu vou falar. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês sabem o que é o Theremin? Sabe? Já viu? Conhece Theremin? Theremin é um instrumento criado por um físico. Ele é um instrumento musical que você não toca ele para tocar. Ele emite uma onda magnética, você passa a mão e ele faz um som. Se alguém aqui viu Jornada nas Estrelas, a série clássica lá atrás, a abertura no Theremin, aquele é feito com esse instrumento. Isso é um Theremin, que ele cita o Theremin no meio da... Quando vocês escutar, quando começar o filme, vocês vão... O som é muito característico, né? E um outro detalhe. Esse material depois vai estar no site, tá? Em PDF, daí quem quiser baixar para assistir uma outra vez. Né? Então, é isso. Então, vamos. Ocasionalmente, eu tento evitar isso, eu posso... Né? Eu sei que é meio chato no meio da sessão, mas talvez eu possa, se falar alguma coisa, presta atenção, dê uma olhada que isso é interessante, mas vou tentar ser o mais comportado possível. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, da apresentação de hoje, e agora a gente está aberto para discutir, né, para conversar um pouco, ter um pouco das suas impressões, né? Eu vou aproveitar, ver se é possível exibir aquele videoclipe, né? Com a música do Rock Horror Show. Isso é o primeiro, eu acho. Não sei. Aqui. Então, quanto vocês se recuperam, né, Bom, alguém já tinha visto, foi a primeira vez, estão acostumados com esses filmes de ficção científica da década de 50, quer dizer que certamente é bem diferente do que, né, a gente está acostumado nos dias de hoje, em função da diferença dos efeitos especiais, né, existe uma certa ingenuidade, né, no comportamento dos personagens, mas eu acho que dá para perceber que ele é bem característico desse momento ele é bem característico, né, desse momento na década de 50, onde a paranoia era algo característico, né, Uma coisa interessante realmente é prestar atenção nessa coisa da paranoia e da tentativa até do filme de dizer, olha, não é o caso. Né? Relaxa que não é o caso. E ele até, no início, ele até parece que vai seguir neste caminho. Né? O esforço... Vamos ver se agora eu pus. Isso. Foi. Vai passar o clipe? Pode passar. Vou passar o clipe, pelo menos aí, né? Se de repente alguém, né, quiser. Aí. Foi. Aí já dá pra ver. Já dá pra ver? Não, falando que ele apagou. Deixa eu ver. É que você colocou como segunda tela, não? Não é só mover pra segunda? Mas eu movia, só que ele ficou na primeira. Entendi. Deixa eu colocar o áudio aqui também. O que vocês acharam do filme? Bem legal. Pra época, né? Assim, a coisa do fio no começo me chamou muita atenção. Aquilo que ele observou. Bem legal. Aquelas cenas externas, né, eram
externa só tinha as estradas e tal. Mas, aliás, é verdade. Milton, tem cena externa ali que parece que foi feita em estúdio, né? Sim. Tem Mas externa de estrada e externa de estúdio. Isso é meio um padrão do cinema industrial americano. Quer dizer, eles tinham ótimos estúdios, então os filmes normalmente tinham duas equipes. Quer dizer, você tinha uma equipe que filmava na locação, né? E a outra equipe filmava no estúdio com os atores principais. Nos grandes projetos, por exemplo, você pega um filme de 39, quer dizer, já em 39, no tempo das diligências do John Ford, isso é muito característico, quer dizer, as cenas que ele faz com os atores no estúdio, estão em condições controladas, e existe uma outra equipe que vai na locação, vai no deserto, porque filmar no deserto deve ser horroroso, quer dizer, com 40 graus Celsius, poeira. Então você não vai levar um grande ator para filmar nessas condições. Então você manda uma outra equipe, a outra equipe usa dublês de corpo, né? Filma cenas de ação meio longe ou de costas, filma o fundo e depois leva isso para o estúdio. E tem uma técnica que é o back projection. O que é o back projection? Você está filmando no estúdio um carro, por exemplo, o sujeito dirigindo um carro, e no fundo tem uma imagem da estrada projetada. Então isso é muito comum nesse cinema americano que vai trabalhar com essa... com o estúdio é muito raro você ter um filme... Você pode ter filmes que são totalmente feitos no estúdio, mas é muito raro, né, dentro do padrão americano, você ter um filme feito totalmente em locação. Né, porque para eles é relativamente cômodo fazer isso. Né? Então eles têm essa característica, quer dizer, aí dá até para perceber que os atores até estavam, em alguns momentos, filmando fora do estúdio, quer dizer, mas é uma produção B. Então uma produção B talvez não tivesse condição de ter duas equipes. Então a mesma equipe tinha que dar conta, então você levava os atores para o deserto e filmava uma parte da história ali, mas aquilo que vocês podem, né, normalmente perceber, quando você tem um primeiro plano do rosto, normalmente isso é feito em estúdio, porque você pode ter um controle maior da iluminação, da qualidade fotográfica que você não vai ter trabalhando na locação, principalmente no deserto. No caso, alguns atores fizeram, talvez, acho que quase todos eles, né, fizeram dois papéis. Sim, na hora da... Uma equipe... na hora que os duplos, né, os substitutos dos alienígenas, né, que aparecem ali, né, você tem essa utilização que, né, e tem também uma maquiagem que a projeção aqui está boa, então até dá para perceber que existe uma maquiagem um pouco. Se você, dependendo de onde você assiste, isso não fica tão claro assim, mas tem essa preocupação de mostrar, né, os seres humanos sendo substituídos, que é algo característico de uma série de outros filmes que lidam com essa história da invasão alienígena. Quer dizer, no Invasores de Corpos, os seres humanos são substituídos, e são mortos no processo, e são substituídos por cópias que têm as mesmas memórias, mas são destituídas de sentimentos, né? O que reforça mais a ideia dessa paranoia né, com o comunismo, que vai piorar, porque nós estamos em 53. Em 57, os russos dão um passo importante que lançam o Sputnik. Logo depois, colocam o primeiro cachorro em órbita. Depois vem o primeiro homem em órbita. Então os russos, de uma hora para outra, avançam muito e iniciam a tal da corrida espacial, que só vai ser vencida pelos americanos em 69. Mas no início da década de 60, existe essa sensação
de que talvez a América possa perder a guerra. E em 63 ocorre a crise dos mísseis, quer dizer, que foi, pelo que nós sabemos, o mais próximo que nós tivemos do início de uma guerra nuclear total. Quer dizer, que a Rússia começou a instalar mísseis nucleares em Cuba, os Estados Unidos fez um cerco de navios, que não queria permitir isso, e a frota russa estava vindo em direção a Cuba. Quer dizer, bastava um navio afundar o outro que a gente talvez tivesse entrado numa guerra, mas isso foi, então, em 63. Então as coisas vão piorar muito ainda, né? Então mas o filme já tem uma visão um pouquinho diferente dessa relação com o alienígena. Quer dizer, não é a ideia do alienígena como uma metáfora da invasão soviética, né? Que vai sujar os nossos princípios morais. Quer dizer, aquilo que faz a América ser América vai ser tomada por esses alienígenas. Isso está presente em vários outros filmes. Trata mais uma relação com a alteridade mesmo. Tem. E a coisa de você não mais reconhecer o outro. Né? A sua pequena comunidade, quer dizer, que os seus amigos já não são mais os mesmos. Você não pode confiar nem nos seus amigos. Né? A coisa da radiação também está aí, quer dizer, que vai depois gerar um monte de criaturas mutantes. Esse próprio diretor vai ter um filme chamado Tarântula, que é uma tarântula gigante. Né? Então você tem essa linha que vai piorar. Quer dizer, esse também é um filme, tá nessa imagem aí, O Dia que a Terra Parou, que eu acho que é o número 5, talvez, na lista dos 10 melhores filmes, né, segundo a American Film Institute. Ele também tem uma visão diferente do alienígena. Quer dizer, o alienígena, de certa forma, né, mas é um alienígena interessado em nós. Quer dizer, ele vem aqui porque o comportamento nosso não é aceitável. Nesse outro filme, os alienígenas, na realidade, não querem a menor interação. Nós somos extremamente desinteressantes para ele. Quer dizer, mas percebe que nós somos potencialmente perigosos. Né? Então, eu acho que o filme tem ele tem uma série de elementos que são comuns a esse subgênero da ficção científica, mas o interessante é que ele tem um olhar um pouquinho diferente. Tem uma coisa que eu não coloquei no PDF, quer dizer, na apresentação que eu fiz, mas eu não sei se vocês repararam que existe uma associação muito forte entre os cabos e o aparecimento dos alienígenas. Né? Nos 3 momentos que os alienígenas aparecem no meio É verdade. Da estrada, você vai acompanhando um carro que segue e eles as linhas. filmam a linha, né? Deixam bem clara, uma ênfase. E na última vez eles mostram a linha antes da moça ser raptada. Né? Então parece que existe uma relação dos cabos e dos sinais que são transmitidos ali e os alienígenas. Né? Tem uma coisa que eles parece que conhecem, eles sabem quem nós somos em função disso, que estão interceptando. Né? Então tem uma série de construções interessantes. Eu acho que o efeito da visão subjetiva dos alienígenas, eu acho que é um efeito ainda interessante, quer dizer, visualmente ele é interessante. Aquela primeira aparição da nave, a gente consegue, não sei se vocês conseguiram notar o cabo segurando a bola, em direção mas essas limitações técnicas do ponto de vista dos efeitos especiais tem a ver com a época, com a década de 50 e mais. Esses são filmes de produção barata. Quer dizer, você pegar filmes que demandem um efeito especial
e foram filmes tipo A, vai ser menos tosco, né? Aqui as coisas estão um pouquinho mais simples. De qualquer forma, eu acho que o interesse nesses filmes é o fato deles capturarem, né, esse momento da sociedade, quer dizer, e através de uma fábula, ou através, né, de uma abordagem menos realista, mas dizem muito a respeito do que está acontecendo naquela sociedade. Quer dizer, eu acho que eles são retratos extremamente fiéis dessa paranoia que começa a se desenvolver nos Estados Unidos. E o medo do outro, né, que é algo presente na sociedade americana, vai se trocando, né, o outro é trocado, né, uma época, né, são os negros, depois a comunidade latina, os árabes, os imigrantes, os mexicanos. Então sempre existe, né, um outro que traz uma aflição de romper, né, a norma daquela sociedade que aparentemente corre, né, perfeita. Vocês querem dar uma olhada? São uns 4 minutinhos. Então. Esse clipe, então esse clipe não é do filme. Não se relaciona. O filme havia sido concebido para ter um clipe assim. O Dia que a Terra Parou. Não. É do filme Rock Horror Show, que é uma comédia musical, e que faz uma homenagem a... É uma comédia que ficou muito famosa, tinha até no comercial. Tem aquele ator inglês que muito bom. Pode ser que ele seja inglês, eu não sei. Acho que é um ator britânico, né? O protagonista. Acho que é o protagonista no Rock Horror Show. Mas ficou famosa porque virou um filme cult, no sentido literal da palavra, porque as pessoas, durante muito tempo depois do filme, iam assistir o filme e representavam as situações que ocorriam no filme. Teve até há muito tempo tinha até um comercial aqui no Brasil que era assim. Então, em determinada parte do filme, chove e os personagens abrem um guarda-chuva. Então todo mundo no cinema abria o guarda-chuva na mesma época, no mesmo momento. Quer dizer, então é um filme que virou cult e ele faz uma homenagem a essas sessões de cinema com esses filmes Bs. A música fala sobre isso, cita vários filmes de ficção científica, né? Só que é a música do filme, não são as imagens do filme, e aí é alguém que fez, que ilustrou, né, a música com trechos dos filmes. Você tirou o clipe de lá. O som não tá bom, porque não tá dando para escutar o que eles falam. Mas eu vou manter só para... Né, eles estão citando esses filmes, não sei por que não está audível isso. King Kong é de que ano? 33 ou 32 ou 34. Esse é o dia que a Terra parou, é o dia que a Terra parou. Eles citam os atores. Esse que vai ser exibido semana que vem. Eu não sei, que é o Planeta Proibido.
Esse também é do mesmo diretor. Do Nossa. filme 2, o Jack Arnold. Esse é um filme de terror, O Dia das Vítimas, muito interessante também. Stop motion, né? Stop motion. Outro filme que é de 32 a 34 é todo feito em stop motion. É uma pena que, não sei porquê, a voz do Pode ser o cabo. do cantor não saiu. Um canal só. Acho que É o cabo. Então, O ator que você falou é o Tim Curry. Tim Curry. Ele é isso. inglês. Isso, então é esse mesmo. O Jim Carrey não fez o It, a coisa, no 90, 1990? Fez, né? Stephen King, né? Baseado na obra. Isso, que foi refilmado agora. O Flash Gordon também se enquadra nesses filmes B? Porque também é Essa categoria? porque ele era uma série episódica, né? Isso. Então ia passando, era um filme de matinê, assim como o Cisco Kid, o Faroeste, quer dizer, eles eram produzidos com uma velocidade maior, quer dizer, não é o principal produto, quer dizer, é um produto B, assim, um produto para você exibir nas matinês e não é o grande filme, a diferença de ter talvez uma grande literatura e um pulp fiction, quer dizer, uma literatura mais popular, então você tinha essas duas tendências, né? A Universal praticamente só produzia filmes Bs, né? Mas outros estúdios, né, já tinham os filmes destinados ao grande público, com os grandes atores, mas tinha uma produção que era mais barata e de certa forma eles esperavam menos retorno financeiro, né? E que, exatamente por serem mais baratas, davam mais liberdade para os diretores produzirem e tomarem certas decisões criativas. Então, alguns diretores que foram reconhecidos depois como grandes diretores acabavam trabalhando principalmente nessa faixa de filmes B. Os filmes noir, que depois tem uma série, grandes filmes de detetive,
entravam nessa categoria. Quer dizer, eram filmes que eram feitos meio a toque de caixa. Quer dizer, então, às vezes o roteiro é até meio confuso, porque você ia filmando à medida que o roteiro ia sendo escrito. Então, às vezes, no caso do filme noir, né, o termo noir ficou muito ficou sendo utilizado pelo fato de serem filmes trabalhavam muito no escuro, né, com muitas sombras. E isso tinha muito a ver com a precariedade financeira, porque eram filmes que tinham pouco dinheiro e tinham poucos recursos técnicos. Então você não tinha um cenário bem feito e você tinha pouca iluminação. Então qual era o segredo para você não mostrar as deficiências do seu cenário? Você trabalhava no escuro, quer dizer, você trabalhava com pouca luz, você só iluminava o principal. E isso acabou virando uma estética que vai, por exemplo, influenciar uma ficção científica como Blade Runner, que tem uma ligação com o filme noir muito patente, muito clara. Então esses gêneros acabam se misturando, se influenciando. Bom, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Uma curiosidade a respeito do filme da semana que vem, quer dizer, o ator principal do filme da semana que vem é o Leslie Nielsen, que é o cara do... Corra que a polícia vem aí, aperta os cintos, o piloto subiu. Isso, e ele, aí tem recentemente foi comemorado os 25 anos do Aperta os Cintos, o piloto sumiu, e que tem uma série de histórias muito interessantes, porque é um filme que foi feito em condições muito particulares, porque foi dado, o Hollywood da indústria americana nunca tinha dado para 3 diretores dirigir ao mesmo tempo o filme, e eram 3 jovens diretores totalmente desconhecidos e que tinham uma proposta totalmente inovadora de como fazer humor. E que vai acabar coincidindo, que vai acabar culminando no Aperte os Cintos. E eles vão partir, por exemplo, na hora de montar o elenco, eles vão pensar uma série de atores dramáticos de filmes B, que é o caso do Leslie Nielsen. O Leslie Nielsen, a primeira comédia que ele fez é o Aperte os Cintos, quer dizer, ele não fazia comédia, ele fazia filme de gangster, filme de ficção científica B, quer dizer, ele era um ator, ele não era um grande ator, ele trabalhava nas produções mais de segunda escala, de segunda linha. Então, não só ele, como o Bridges, vários outros dos atores, o que faz o piloto, tinha uma sólida carreira com filmes B. E eles são convidados para trabalhar no filme, no Aperte os Cintos, porque os diretores queriam dar atores sérios interpretando em situações totalmente bizarras, totalmente improváveis. E aí depois o Leslie Nielsen acabou pendendo totalmente para a comédia, e ele hoje ele é conhecido praticamente por isso, mas ele tem uma carreira longa nos filmes B, então o Planeta Proibido, que é o filme da semana que vem, não lida com isso. Então, quer dizer, tem esse lado, os filmes B faziam um universo à parte dentro dessa produção. Quer dizer, e alguns diretores foram pensados, falaram, num nível de grandes mestres ou grandes gênios, e nem eram tão considerados assim, quer dizer. O próprio figura do Hitchcock dentro da indústria americana, lógico, o Hitchcock não era um diretor de filmes B, era um diretor de filmes As, mas ele era considerado um bom artesão, não era um grande nome dentro da indústria americana. Se reconhecia a importância dele, porque os filmes davam lucro, não sei o quê, mas ele só vai ser reconhecido como um grande realizador na década de 60 pelos críticos franceses. Então aqui, esses críticos franceses vão lá pensar uma série de atores, diretores, roteiristas que trabalhavam nesses gêneros mais
menos prestigiados pela indústria, né, e vão ser alçados à categoria de grandes nomes do cinema. Alguma outra coisa que chamou a atenção a respeito do filme, né, que vocês queiram comentar? Não. Então acho que podemos fechar, né, a noite, agradecer a todos. Obrigado. Eu vou depois, esse PDF, eu preciso corrigir só uma ou outra coisinha. E vai estar na página da escola, né, vocês podem baixar em PDF, se vocês tiverem interesse. Então o próximo encontro é? Semana que vem é Planeta Proibido, que é uma ficção científica, adaptação da Tempestade de Shakespeare. É uma coisa interessante, né? Nós vamos ter a mostra até o final de novembro, menos no dia de finados, assim, que então o final prolongado, a gente não vai ter, mas vai ter no próximo final de semana e depois os 3 de novembro. No site tem as datas todas, está relacionado. O que ele entregou tem o site, tem todas as datas. E outras atividades que a escola também tem. Mas aqui a gente ainda tem mais 4 filmes. Espero que vocês voltem. Obrigadão, gente. Obrigado a vocês.